eu estava aqui pensando com os meus botões, o como o ser humano ele se perde da essência da vida, o do que realmente Deus deixou como exemplo, né, para a gente seguir a nossa vida, o nosso cotidiano. E quando eu falo isso, eu falo em questão de mudanças, de processos, de fases. E analisando o universo, vamos dizer assim, analisando o universo, olha quantas coisas Deus nos mostra que a vida é feita de fases. A lua, as estações do ano. Quando a gente sabe que a cobra, ela tem um período ali de tirar trocar de pele, né, que é a frase que é mais dita por aí, trocar de pele. Quando existe a metamorfose da lagarta para virar borboleta, se transformar em borboleta. Tem o exemplo também da águia, que quando ela tá velhinha, que ela vai renovar o bico, renovar as unhas, as garras, ela tem um período ali de fragilidade. E o problema do ser humano é justamente isso, ele não quer passar por esse momento de fragilidade. E eu falo isso por mim. Eu sempre fui muito, sabe aquela mulher muito guerreira? Aquela mulher que sabe que dá conta de tudo? Só que chega um momento na nossa vida que a gente sim tem que parar para também ser cuidada. E essa foi uma frase, né, que permeou a minha vida por muito tempo. E eu sempre perguntava para Deus, eu cuido de todo mundo, e quem vai cuidar de mim? E quando chega a fase da gente ser cuidado, a gente não quer, a gente tem resistência. A gente cria resistência porque a gente não quer parecer frágil, a gente não quer se mostrar debilitado, entre aspas, né? A palavra certa, na verdade, é frágil mesmo. Mas quando isso acontece, significa que estamos evoluindo, que estamos passando por um processo. E esse processo vai nos trazer maturidade, vai trazer mais consistência para a nossa história. Então, é sim necessário a gente passar por essas fases. É sim a gente passar por essas metamorfoses. É necessário sim. Só que quando a gente passa entendendo que tudo isso faz parte do script do universo. As fases, as estações, as trocas, sim, fazem parte. Então a gente não precisa ficar desesperado. A gente só precisa entender o processo. E quando a gente entende esse processo, as coisas fluem muito mais rápido. Quando a gente tem um conceito de que aquilo ali já está perto de acabar, já vai acabar, é só uma fase, é só um período, passa mais rápido do que a gente ficar pensando, né, em como sair daqui rápido e tal. Não é dessa forma. E eu falo isso com muita propriedade porque eu já passei por essa fase de querer sair de um processo rápido e de passar por um processo e entender que aquilo ali é só uma fase e que logo, logo vai passar. Logo, logo a noite vai virar dia. Só que quando a gente tem esse olhar de observador, de entender dessa forma, aí sim o processo é mais rápido. Mas quando a gente fica naquele desespero, se debatendo, querendo sair logo da situação, tenha certeza, para você vai demorar muito mais. Mas quando você tem uma outra motivação, mas quando você entende de uma forma diferente, quando seu olhar é diferente para a situação, pode ter certeza. Sua experiência vai ser muito melhor. Sua experiência vai ser maravilhosa. Eu tenho vivido alguns dias desafiadores. Só que esses dias desafiadores eu tenho olhado para esses dias dessa forma. Como é só uma fase. É só uma fase de um processo para que eu cresça ainda mais. Para que eu tenha mais bagagem para transbordar. E esse processo tem me feito sorrir, ao invés de chorar. Tem me feito me alegrar por ser escolhida. Para passar por esse processo, para que o meu testemunho sirva de trampolim para muitas pessoas lá na frente. E disso eu tenho certeza, porque quando eu olho para trás na minha história, eu sei que cada detalhe, cada segundo da minha vida foi exatamente arquitetada por Deus. Para que hoje eu seja quem eu sou. Para que hoje eu transborde na vida das pessoas. E na minha mentoria eu recebo depoimentos, né, dos vídeos gravados lá na mentoria, que as pessoas elas falam para mim. Parece que você estava falando de mim. Parece que aquilo ali que você viveu, você está falando de mim. Porque, gente, a verdade é, todos nós passamos pelas mesmas situações. Só que os cenários são diferentes. E por que quando eu falo as mesmas situações? São os mesmos sentimentos. E por isso que a gente se conecta tão rápido com a história de uma pessoa por conta disso, por causa dos sentimentos. Então, o recado que eu quero deixar para você hoje, não importa a fase que você esteja passando, não me importa. O que importa é você olhar, o olhar de observador que você tiver para essa situação. Você entender que aquilo ali faz parte de um processo, de algo muito maior que você precisa viver, de um propósito maior. Não é só sobre você, é sobre quantas pessoas serão alcançadas através desse testemunho, através dessa experiência que você está tendo. Talvez não seja nas redes sociais, talvez seja na sua família, na sua geração, seus filhos, seus netos, seus bisnetos. E você vai ser exemplo para a sua geração. Assim também, eu tenho a história da minha avó paterna. A história da minha avó paterna é muito bonita e eu me inspirei na minha adolescência muito na história da minha avó.
E eu tenho a minha avó como um exemplo para mim de vida, de transformação. E eu me transformei sim, de fato. Eu sempre busquei evolução, porque eu sempre entendi que sempre existe um dia melhor após o outro. Não existe aquele dia perfeito, maravilhoso lá no passado. O dia perfeito sempre vai estar no futuro. Hoje sempre será melhor do que ontem. Disso você tenha certeza. E quando você entender isso, tudo vai fazer sentido. Então aqui fica o meu recadinho para você. Deixa o seu like, curte, comenta qual chave virou para você hoje. Através dessa reflexão, qual chave virou para você? Comenta, deixa aqui nos comentários alguma fase da sua vida que você passou e que de fato você entendeu depois que passou, né? Claro, você entendeu que aquilo ali era para algo maior. Lembre, tudo que você precisa já está dentro de você.